Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo, com quase 17 milhões de doentes adultos, perdendo apenas para a China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A doença é perigosa. Se não tratada corretamente, pode causar sérios danos à saúde, como problemas de mobilidade, cardíacos, renais, mentais, sexuais e na visão. No programa de hoje, o papo é sobre diabetes. Recebemos aqui no Papo Médico a doutora Fabrícia Medeiros. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, residência médica em Endocrinologia e Metabologia pelo HGG, cooperada da Unimed Anápolis desde 2017. Doutora Fabrícia Medeiros, bem-vinda ao Papo Médico. Obrigada pelo convite. Vamos saber então o que é a diabetes. Diabetes é uma doença crônica, significa que o paciente convive com ela há muitos anos, causada pelo excesso de açúcar no sangue. E esse excesso de açúcar do sangue pode levar a uma série de complicações no corpo, por isso é tão importante a gente falar sobre essa doença. Quando a gente fala em diabetes, a gente sempre ouve também uma relação aí com a insulina. Explica pra gente o que é essa insulina e a relação com a doença. É importante essa pergunta. A insulina ela é um hormônio que a gente produz no organismo, uma substância produzida pelo nosso pâncreas. A função da insulina é pegar o açúcar do sangue, que está no meu sangue, que vem através dos alimentos que são quebrados ali, transformados em açúcar, a massa, o doce, e ele pega esse açúcar do sangue e leva para dentro das células, para o meu músculo, para o meu corpo, para me dar energia. Significa que se falta insulina ou se essa insulina não consegue agir adequadamente, eu aumento o açúcar do sangue. Então tá aí a causa dos tipos de diabetes. São situações em que eu tenho um prejuízo na ação da insulina ou eu não produzo insulina adequadamente naquele pâncreas e aí acumula açúcar no sangue. Eu não levo para as células, não dá energia para a pessoa e ao mesmo tempo ela fica com o açúcar do sangue aumentado. E a senhora citou aí que tem vários tipos de diabetes e é de acordo com a origem, né? Então explica pra gente. Exatamente. Basicamente, eu vou definir aqui que nós temos 3 tipos de diabetes. O tipo 1, o tipo 2 e o diabetes gestacional. O tipo 1 corresponde mais ou menos a 5 a 10% das pessoas que têm diabetes no mundo. O tipo 2 corresponde a cerca de 90% e a gente tem o gestacional que é menos comum. O diabetes tipo 1 ele é mais comum em crianças e adolescentes e ele é causado por uma doença autoimune. O que é isso? É o próprio corpo que produz anticorpos que vão lá no pâncreas do paciente e impede que esse pâncreas produza insulina. Então é como se ele provocasse uma destruição nesse pâncreas, nas células beta, responsáveis pela produção de insulina, e impede que aquele paciente produza insulina. E aparece justamente, é mais comum em crianças e adolescentes, mas pode aparecer também em adultos. Então esse paciente com diabetes tipo 1, ele tem dependência do uso de insulina para sobreviver. Então ele precisa sempre usar insulina. Já o tipo 2 aparece em pessoas, em adultos jovens ou adultos a partir de 50 anos e ele tem fatores de risco que estão principalmente associados à obesidade, ao estilo de vida do paciente. Corresponde aos 90%, é o mais comum, o que mais tem crescido nos últimos anos porque está associado a um estilo de vida, a hábitos não saudáveis. E o diabetes gestacional é aquele diabetes exclusivo do momento da gestação, ou seja, a mulher ela tem o bebê e ela passa a não ter mais o diabetes. E aí existem fatores de risco para essa mulher, não é toda gestante que vai desenvolver diabetes. Então são gestantes geralmente acima de 35 anos, é o fator de risco, as gestantes que engravidam acima do peso, que ganham muito peso durante a gestação, as mulheres que têm síndrome de ovário policístico e engravidam, as mulheres que têm gestação múltipla. Então é importante que as gestantes façam o exame da glicemia lá no início, quando elas descobrem que estão grávidas, e lá mais ou menos na 24ª semana elas vão fazer aquele teste oral da glicose, que elas têm que tomar o açúcar, para poder ser uma forma mais específica e mais sensível de diagnosticar esse diabetes, porque senão ele pode levar a complicações do bebê. Doutora, e quais são as causas da diabetes? Como eu mencionei, tem o diabetes tipo 1, que a causa dele é autoimune, ou seja, é uma doença em que a pessoa produz anticorpos contra o pâncreas.
Então aparece em criança e adolescente e não está muito associado ao estilo de vida, não. Ele está associado a alguns fatores genéticos, ou seja, a pessoa nasce com aquela herança e aos poucos ela vai subindo a produção de anticorpos até chegar o momento que eles conseguem evoluir e ter essa destruição das células do pâncreas e evoluir para um diabetes. E tem alguns fatores de risco associados ao diabetes tipo 1. Vou dar um exemplo aqui, o não aleitamento materno. O aleitamento materno é uma proteção contra o diabetes tipo 1. Já o diabetes tipo 2 é mais comum a gente ver história familiar. Enquanto o tipo 1 a gente não vê tanta história familiar, o tipo 2 tem um fator de risco, ter história familiar de diabetes tipo 2 na família. E o que está associado ao tipo 2? Principalmente a obesidade. E aí, quando a gente fala em obesidade, seria aquela obesidade principalmente da circunferência abdominal. Aquela gordura abdominal é a grande vilã, a grande causadora de um processo inflamatório no organismo que leva a uma dificuldade do pâncreas de funcionar, ou seja, ele produz ainda insulina, mas ela tem uma dificuldade para agir. E aí a gente consegue controlar com medicamento. E quando eu falo como principal fator de risco a obesidade, eu tenho que levar em consideração todo o estilo de vida. O sedentarismo é um fator de risco, a questão do alimento com baixa quantidade de legumes, de frutas, de fibras, uma alimentação rica em alimentos industrializados que tem muita caloria embutida. Por isso que o diabetes tipo 2 vem crescendo tanto no mundo todo. E o diabetes gestacional, a principal causa, está associada aos fatores de risco que eu mencionei, né? A idade da gestante, o peso, a história familiar, síndrome do ovário policístico. E, junto com os hormônios da gravidez, associados a esse fator de risco, é o que vai levar à doença. Doutora, e quais são os sintomas da diabetes? É importante você tocar nesse assunto, porque na maioria dos casos, o diabetes, quando a gente fala de diabetes tipo 2, o paciente não tem sintomas. Existe uma estimativa que mais de 240 milhões de pessoas no mundo têm diabetes e não sabem que tem a doença. Então, quando ela dá sintoma, é quando o açúcar do sangue está muito elevado, 300, 400. Geralmente, o tipo 1, como ele abre o diagnóstico com glicemia muito elevada, geralmente abre o diagnóstico com sintomas. Quais que são? O paciente começa a emagrecer, mas é um emagrecimento que não é saudável, ele perde muita massa muscular, ele começa a ficar com a boca seca, muita sede, ele bebe muita água e ao mesmo tempo urina muito. É uma urina geralmente clara, em grande quantidade, ele levanta à noite várias vezes para fazer xixi, aquele com grande volume, aquela urina clara. Sente fraqueza, lembra que a insulina manda energia para o músculo, não está indo energia, a pessoa se sente fraca, indisposta. Pode ter alteração dos olhos, uma diminuição assim, o paciente percebe a visão mais escurecida dos dois lados. Esses sintomas, então, são mais comuns quando a glicemia está 300, 400. No tipo 1, geralmente abre os sintomas, com esses sintomas que eu comentei. O tipo 2 pode apresentar os sintomas, mas na maioria dos casos o paciente não sente nada. Por isso é importante fazer a prevenção, fazer o exame de glicemia para fazer o diagnóstico precoce. Doutora, e como que é o diagnóstico da diabetes? O diagnóstico pode vir através de sintomas, esses todos que eu comentei. Então, existem alguns casos de diabetes tipo 1 que eles procuram um médico com esses sintomas todos, as crianças, adolescentes e até adultos. E a maioria dos casos, quando se fala em diabetes tipo 2 e até mesmo na gestante, não vai dar sintoma. Então, o diagnóstico é feito através de exames de sangue. Então, nós temos a glicemia de jejum, que é um exame feito com jejum pelo menos de 8 horas, e a glicemia de jejum acima de 126, ou aquele teste da curva glicêmica, que o paciente vai coletar um jejum, vai tomar um suco com açúcar no laboratório e 2 horas depois desse suco ele vai fazer uma nova coleta. Se após esse açúcar der acima de 200, é um outro critério para diabetes. E a hemoglobina glicada, que ela vem em porcentagem no exame e ela significa a média do açúcar do sangue dos últimos 3 meses. Então, a hemoglobina glicada acima de 6,5 no método específico que a gente chama HPLC, eu estou comentando isso porque não é todo método de hemoglobina glicada.
é um outro critério. E eu preciso de 2 critérios para fazer o diagnóstico. Então, ou 2 glicemias de jejum, ou uma glicemia de jejum acima de 126 e um teste acima de 200, ou uma glicemia de jejum acima de 126 com hemoglobina glicada acima de 6,5. Então, não basta um exame alterado. A gente faz a repetição e a gente analisa também se o paciente não está usando medicações que possam interferir na glicose, no açúcar do sangue. Então, isso precisa ser descartado também conversando com o paciente. Nós temos aqui a participação do público do Papo Médico pelas redes sociais da Unimed Anápolis. A pergunta: quais as doenças que podem ser causadas pela diabetes? O diabetes pode causar muitas complicações. Então, esse açúcar do sangue aí elevado causa como se fosse um processo inflamatório nos vasos e isso acomete a vasculatura de vários órgãos. Então, a gente pode citar os olhos, a chamada retinopatia diabética, que pode acometer a tal ponto do paciente perder a visão. Daí a importância de a gente controlar bem o diabetes. Acometer os rins, então nós vemos pacientes com esse acometimento pelo diabetes nos rins que até fazem hemodiálise. Pode acometer os vasos no sentido da circulação e ao mesmo tempo os nervos, dando a chamada neuropatia diabética, que causam aquelas úlceras nos pés, né? As tão faladas amputações pelo diabetes, é uma outra complicação. O diabetes pode levar a um processo inflamatório e alteração da vasculatura, causando até mesmo impotência sexual. E é muito importante a gente destacar do aumento do risco cardiovascular, que é o aumento de infarto e o aumento de derrame, que é a principal causa de morte em pacientes com diabetes. Doutora, e quais são os tratamentos para diabetes? No tratamento, a gente não pode deixar de comentar do estilo de vida. Então, é importante que o paciente com diabetes, se ele não tiver nenhum impedimento, que ele faça atividade física, pelo menos de 150 minutos por semana. E a alimentação, o controle da alimentação é muito importante. E aí, esse controle da alimentação vai envolver evitar excesso de calorias, evitar excesso de massa, de doce, o controle do açúcar, não ingerir açúcar, dar preferência para os adoçantes e evitar alimentos industrializados e ultraprocessados, porque eles têm muita caloria, eles têm muita açúcar embutido e acaba enganando o paciente e descontrolando o diabetes. Existe aquela ideia de que quem tem diabetes não pode comer massa, não pode comer pão, não pode comer arroz, não pode comer macarrão. Não é por aí, a gente não precisa retirar a massa. A gente vai dar preferência para os integrais, porque eles sobem menos o açúcar do sangue, mas controlar, ele pode comer a farinha branca, que não seja integral, mas ele vai controlar na quantidade, o equilíbrio. Por exemplo, no almoço tem arroz e macarrão e farinha, uma farofa. Ele vai escolher qual que ele vai querer. E aí o tratamento do paciente com diabetes tipo 1, além do estilo de vida, vai envolver o uso adequado da insulina, que vai ser acompanhado por um endocrinologista. E o do diabetes tipo 2, nós temos várias medicações para controle. Hoje temos várias classes de medicamento. Na época que eu fazia faculdade, tínhamos pouquíssimos tratamentos para diabetes. Foi-se a época em que a gente só tinha metformina, depois veio o glibenclamida. Então hoje a medicina evoluiu muito. Nós temos várias classes de medicamento que permitem não só o controle do diabetes, mas a perda de peso e diminuição de risco cardiovascular daquele paciente com diabetes. Porque é importante, eu não tenho só que tratar a glicose, não tenho só que abaixar o açúcar do sangue. Eu tenho que fazer aquele paciente viver mais, ou seja, prevenir doenças cardiovasculares, que é o que leva a óbito, e que ele viva bem. Prevenir doenças vasculares, que ele viva bem e com saúde. E procurar medicamentos que ele não tenha efeitos colaterais e que ele se sinta bem. E outra dúvida que a gente tem sempre quando a gente fala dessa questão de alimentação balanceada, cortar açúcar, adoçante, né? Fala pra gente como é esse uso adequado do adoçante. Pergunta muito importante, porque a OMS soltou, né, um comunicado sobre o adoçante. Mas eu quero deixar claro que aquele comunicado que foi feito envolve muito mais peso e ele não está direcionado para paciente com diabetes. Então, vocês que têm diabetes, podem utilizar adoçante com segurança, desde que você use a dose recomendada. Então, cada adoçante tem uma dose recomendada por dia.
Então se fala muito em adoçante hoje, foi feito um terrorismo na época desse comunicado da OMS. É importante a gente dizer aqui que o paciente com diabetes ele tem muito benefício do uso do adoçante, porque ele não vai ter elevação da glicose. Então, ao invés de usar o açúcar mascavo, ao invés de usar o açúcar, preferir o adoçante. E ele não vai ter risco aumentado, os estudos não comprovaram o risco aumentado de câncer ou de outras doenças associadas ao adoçante, desde que ele use a quantidade recomendada, que é uma pouca quantidade, não exagerar. E aí ele tem que lembrar que o adoçante não está presente só naquele adoçante que ele põe no café, está presente em alimentos diets. Então, daí a importância de evitar também os industrializados, senão eu vou colocar muito adoçante naquele dia daquele paciente. Então, evitar também os alimentos diet, tomar cuidado com eles, porque eles têm caloria e fazem aumentar peso. Então, equilíbrio, eu acho que a palavra é essa. Hoje, a gente fala muito dos adoçantes mais naturais, né? Como estévia, xilitol, a gente fala muito desses adoçantes naturais, né? Que vêm de plantas, então a gente acaba dando preferência para esses. Mas o paciente pode usar sucralose com segurança, é um adoçante que a gente utiliza muito. Tudo vai depender da quantidade. A quantidade que ele vai utilizar, que ele vai colocar, não pode exceder a recomendada. E aí, a gente falando dos adoçantes, tem a questão do aspartame, que também teve uma declaração da OMS sobre ele ser potencialmente cancerígeno. Mas quando a gente vai a fundo nos estudos, nessa declaração, a gente vê que depende da quantidade. O aspartame está presente no refrigerante zero, por exemplo. É recomendado eu ficar tomando refrigerante zero todos os dias? Pela presença do aspartame, não é recomendado. Então, ele é potencialmente cancerígeno, mas não significa que eu nunca posso tomar um refrigerante zero. Aliás, o paciente com diabetes é melhor que ele tome o zero, mas aquele refrigerante não tem que estar presente todos os dias. Tem que ser para uma exceção, para uma festa que ele for. É melhor que ele tome o zero, mas que ele tenha uma ideia de equilíbrio, da quantidade ideal de adoçante. Doutora, outra pergunta do público do Papo Médico. Diabetes tem cura? Essa é a grande pergunta que todo mundo quer saber, né? Eu posso te dizer que essa é a importância do diagnóstico precoce. Hoje a gente não fala em cura. A palavra não é cura, é remissão do diabetes. O que significa remissão? Que eu consigo controlar o açúcar do sangue sem o uso de medicamentos para diabetes. E isso pode ser possível principalmente no primeiro ano do diagnóstico. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Em pacientes que têm obesidade e que eu consigo uma perda de peso de 15, 20 quilos, eu já tenho estudos me mostrando que é possível a remissão, é possível controlar sem medicamentos. E também através, além do tratamento clínico para a obesidade, né, com medicamentos, acompanhamento de uma equipe, a cirurgia bariátrica é uma outra opção também para quem tem critérios de fazer cirurgia bariátrica de remissão do diabetes. Então, daí a importância do diagnóstico precoce, porque quanto mais precoce você trata a causa do diabetes, você controla a glicemia e trata a obesidade, você tem mais chance de remissão. Quando a gente fala, né, da prevenção da diabetes, a gente tem uma luzinha que acende ali em pessoas pré-diabéticas. Pré-diabetes é interessante porque ele é reversível. Essa que é a boa notícia. Então, como que ele é reversível? Eu trato o fator de risco para o diabetes. Então, geralmente o pré-diabetes está presente em indivíduos com aumento da circunferência abdominal, com obesidade, indivíduos sedentários, que comem muita ultraprocessados, pouca fibra, poucos legumes, frutas, que tem história familiar de diabetes, ou uma mulher que teve diabetes gestacional, é importante dizer, a mulher que teve diabetes gestacional, ela tem o risco de ter depois diabetes tipo 2. Então é importante que essa gestante que teve diabetes gestacional, ela acompanhe para ver se ela não está com pré-diabetes depois, principalmente pelo estilo de vida que ela vai ter depois. Então o pré-diabetes que a gente fala é aquela glicemia ali entre 100 e 126, ela é alterada, eu não fiz ainda o diagnóstico de diabetes, mas está ali na trave e eu consigo reverter se eu mudar o estilo de vida, se a pessoa emagrecer. Se uma pessoa está obesa e ela tem risco de diabetes, se ela perder de 5 a 10% do peso dela atual, eu já diminuo o risco de diabetes. Olha, gente, muitas informações importantes sobre a diabetes. A gente viu como essa doença é perigosa, o que ela pode causar
nas nossas vidas se não tratar. Então, mais importante do que tratar a doença é a prevenção. Prevenção, exatamente, você tocou no ponto. A gente está vendo um aumento muito grande de novos casos de diabetes no mundo todo. E por quê? Está muito associado ao estilo de vida. Hoje a população está mais sedentária, a gente vê aí o aumento, o boom dos industrializados, né, que tem muita açúcar embutida, muita gordura, muita caloria embutida. A população ficando cada vez mais com sobrepeso e obesidade, que é um grande fator de risco. Então, é possível prevenir. E aí, a gente fala da campanha desse ano da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é muito interessante. É justamente prevenção, diagnóstico precoce e buscar um futuro saudável. Então é possível a gente fazer testes hoje, a gente vai colocar aqui no link para vocês um teste do seu risco de ter diabetes nos próximos 10 anos. E vocês vão ver que vai envolver muito fator de risco do diabetes, da prevenção. Então a questão da atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, evitar um ganho de peso. Se você está acima do peso, busque um tratamento para obesidade, busque um profissional especializado nesse tratamento. Se você perde de 5 a 10% do seu peso, é possível que você previna o desenvolvimento de diabetes. E outros fatores, que é a própria alimentação, rica em fibras, o mais natural possível e evitar os industrializados. Doutora Fabrícia Medeiros, muito obrigada por sua participação aqui no Papo Médico. Imagina, eu que agradeço dar essa contribuição num dia tão importante, num mês tão importante para nós da endocrinologia. Falar sobre diabetes, a gente sempre tem um ganho na prevenção, no diagnóstico precoce. E eu penso que se quem assistiu esse vídeo tem alguma dúvida, se tem um diagnóstico, procure um médico. Quer saber mais sobre saúde? Então acompanhe o Papo Médico nas redes sociais da Unimed Anápolis. Assuntos interessantes e informações importantes num bate-papo com especialistas. Muito obrigada e até o próximo Papo Médico.